Opa, tudo bem? Espero que você esteja bem. Estamos todos juntos passando por esse momento de dificuldade, onde muitas pessoas, por recomendações de saúde, devem ficar em casa, se possível, se não trabalham naqueles serviços, naquelas áreas consideradas essenciais, porque este vírus ele tem uma disseminação muito rápida, é muito fácil. Então as pessoas precisam levar isso a sério. E ainda que fossem apenas suspeitas, ainda que não tivéssemos comprovações, valeria aquele ditado antigo, melhor prevenir do que remediar. Mas não é o caso. Sei que muitas pessoas vão pensar, vão falar que a mídia, a TV, enfim, os noticiários são alarmistas, só falam em tragédia. Não é verdade. Existem exageros? Podem existir. Só que o papel da mídia é esse, é de criticar, seja o governo que for, que quando uma mídia for omissa, se calar ou começar a elogiar, simplesmente elogiar, aí tem alguma coisa mais errada. E é lógico que acontecem coisas boas que também são noticiadas, mas é comprovado que o ser humano em geral, o que mais chama a atenção dele para uma notícia, para saber de um fato, é uma coisa ruim, uma tragédia geralmente. A verdade é essa. A manchete de jornal na banca dificilmente vai vender muito se vier com uma notícia positiva. Alguém salvou um bebê. Agora, tragédia, assassinato, chacina, vai vender muito. Isso é normal. Então, entre você pensar que está havendo um exagero, é muito melhor que até estivesse havendo, porque serviria para prevenir, do que se a mídia estivesse escondendo, na verdade não escondendo, não falando a verdade, coisa que já aconteceu no Brasil. Na época do regime militar, da ditadura militar, para quem estudou ou para quem gosta de pesquisar e buscar as fontes, já aconteceu no Brasil de ter uma epidemia e o governo, por ser militar, escondeu do povo a gravidade da situação. Isso já aconteceu. E anos depois, como aquela pandemia, aquela epidemia no caso, não foi contida, aí tiveram que abrir o jogo para o povo, porque aí surgiu a vacinação, aí começou a vacinação em massa. Por quê? Se eles tivessem atentado antes para o problema, avisado a população para tomar os cuidados, tomasse as medidas certas, muitas vidas teriam sido poupadas. Então a diferença é essa. Um país onde vive uma democracia, onde as coisas são abertas, ainda que existam exageros daqui, exageros dali, e muita notícia falsa, a democracia é isso, a internet está aí. Só que isso é crime. Notícia falsa é crime. Compartilhar notícia falsa também pode ser enquadrado como crime. Vamos compartilhar a verdade. Se você não tem um coração forte, não gosta, não suporta certas notícias, não acompanhe, mas também não acredite em toda notícia que chega pelo WhatsApp para você. Tudo que alguém te conta. Porque é assim que o boato é espalhado. Lembra do antigo boato? Que uma vizinha falava para o outro, falava para o outro? Geralmente o boato não é espalhado sobre coisas positivas de ninguém. O boato geralmente é falando mal, ainda que fosse verdade, mas geralmente o boato aumenta, inventa, distorce. E por que isso não aconteceria na internet? Se você não tem como rastrear, saber a origem daquilo ali, é muito difícil. Se no mundo antes da internet já era difícil você saber aonde surgiu aquela fofoca, sabia que ela foi espalhada, mas de onde veio? E até você desmentir já é tarde. Então, a internet veio para democratizar, veio para trazer muitas coisas positivas, mas ao mesmo tempo deixou um caminho livre para quem quer justamente plantar o ódio, plantar a discórdia, plantar a mentira, causar o pânico, agir por interesses pessoais, financeiros, econômicos, políticos, religiosos, enfim. Então, muito cuidado com tudo isso. Nem tudo que a gente escuta é verdade e nem toda verdade é sabida. A gente tem que pesquisar, que procurar. Então é ter calma. Eu acompanho o noticiário, mas isso não me abala. Eu não gosto de ver violência em si, mortes, não. Agora, saber do que está acontecendo, eu quero ficar inteirado. Mas também procuro saber das coisas boas. Procuro saber das descobertas, das coisas científicas, dos avanços. Procuro acompanhar. Só que no mundo de hoje, onde muitas pessoas têm o celular na mão, estão filmando, fotografando e compartilhando, é impossível você acompanhar todas as notícias, ainda que sejam as mais importantes, não tem como. Que hoje é tudo aberto, é globalizado. Com exceção dos países fechados como
Coreia do Norte, por exemplo, onde ali você não tem liberdade de expressão, liberdade de imprensa, democracia, direito à manifestação, nada, nem opinião, você não pode criticar governo, você não tem uma TV aberta com todo tipo de informação, ali o povo só escuta, só assiste, só lê o que o governo permite ou determina. Então ali são pessoas manipuladas, porque não tem escolha, elas nascem e crescem naquele ambiente de manipulação, de lavagem cerebral. Consideram o seu líder, o presidente, como um deus ou um semideus. Só que no Brasil isso também está acontecendo. Mesmo com a liberdade que nós temos, com a democracia que nós temos, conseguiram fazer uma lavagem cerebral em muitas pessoas. Plantar o ódio, discórdia, mentira, jogar uns contra os outros. E muitas pessoas são enganadas porque são inocentes, ignorantes, não buscam conhecimento, enfim, tem bom coração, boa índole, boa fé até. E aí são manipuladas com mais facilidade. Então seja crítico. Tudo que eu assisto, escuto, eu analiso primeiro, critico, duvido, pesquiso e confirmo. Só para te dar uma ideia, cerca de 99% das notícias, das mensagens que chegam para mim pelo WhatsApp, por exemplo, seja qualquer tipo de mensagem, eu vou verificar e 99% é falso. Graças a Deus que eu já errei também, já caí em mentiras, mas hoje eu procuro averiguar mais. E sempre as pessoas me procuram. Poxa, pode ver se isso aqui é verdade para mim? Eu vejo. Embora hoje em dia qualquer pessoa com celular, com internet na mão, ela vai ali, Google, e pesquisa para você confirmar se aquilo é boato ou não. Mas eu confirmo, eu vou e pesquiso. Em menos de um minuto eu descubro se é fake ou se não é. Então é assim, vamos ter cuidado, buscar informações. Não vamos confundir fé com a inteligência. Uma coisa não exclui a outra. Você pode ser pessoa de muita fé, mas se você não buscar o conhecimento, não se informar, você pode ser manipulado. Você pode ser enganado, seja por um líder religioso, por um político demagogo, por um falso amigo. Quantas pessoas ainda hoje caem em golpe? Golpe do bilhete premiado, tanto golpe. A pessoa recebe uma ligação, passa todos os dados, cai num golpe do cartão. Por quê? Por inocência e muitas vezes por ganância. Isso é tipo a alergia que eu tenho. Com essa mudança de tempo, então. E muitas pessoas são enganadas por ganância. Naquela ânsia de ganhar, de ter vantagem, me dá 1.000 que eu te dou 10.000. Aí ela dá os 1.000 e perde os 1.000. É ganância, é ganância. Então, vamos praticar o amor. Mais do que ficar falando, amar o próximo, aí você odeia o outro porque pensa diferente, odeia o outro porque é de uma religião diferente, não crê no mesmo Deus que você, não tem os mesmos costumes e hábitos que você, não defende a mesma ideologia política que você. Ora, que amor é esse? Que cristianismo é esse? Vou falar do cristão, por exemplo. Pratique. Não fique olhando o exemplo de homens, porque homens são falhos. Olha para Jesus, então. Vai para a Bíblia, para os filmes bíblicos, que em geral seguem ali com bastante fidelidade o texto bíblico. Vai pesquisar, vai estudar teologia, enfim. Agora não cai na conversa de qualquer pessoa que tem seus interesses, seja políticos ou econômicos. Procure conversar com as pessoas, procure, conhecer a fundo o que uma pessoa pensa. Converse sobre vários assuntos, procure pescar, procure ser crítico, seja cuidadoso. Então assim, eu comecei a falo de vários assuntos porque eu gosto de falar, de pensar, de refletir, mudo de ideia sempre que eu confirmo que eu estava enganado. Isso é comum, isso é humildade, não é problema nenhum. Quantas vezes eu jurava estar certo e estava errado? Hoje eu tenho mais cuidado. Tá ouvindo esse som? É o dia inteiro ouvindo isso. É uma coisa que incomoda muito, acredito que nem deveria acontecer. Acredito que isso não está em nenhum padrão técnico que o macrista tem que apitar tantas vezes. Não, acredito que não. Mas tenho que suportar, né? Então, muitas coisas a gente tem que suportar, outras a gente pode reivindicar, reclamar, buscar melhorias. E uma democracia serve para isso, diálogo. Então, assim, a principal razão de eu começar esse vídeo era no propósito, mas não tem como a gente ficar omisso diante de tantos absurdos. E justamente para debater, para conversar com pessoas esclarecidas ou não, que pensam diferente também, claro, para a gente trocar ideia, crescer, aprender com humildade.
eu começo na próxima sexta-feira, 1º de maio, às 19 horas, uma transmissão ao vivo chamada live. É uma coisa minha de evitar um pouco usar os termos em inglês estrangeiros. Eu prefiro, sempre que possível, usar os termos em português. Mas, para ficar mais fácil para todo mundo entender, vou começar uma série de lives. Será transmitida, pretendo, simultaneamente no meu canal do YouTube e no Facebook. Sexta-feira, 1º de maio, Dia do Trabalhador, vai ficar como homenagem também ao trabalhador, aquele que está em casa, que não pode trabalhar no momento, que tem uma renda para se garantir, aquele que está trabalhando de casa, o home office, e aquele que precisa continuar, seja porque trabalha na área da saúde, do transporte, da segurança. Vai ficar como homenagem a todos. Então, começo nesta sexta, dia 1º de maio, minha série de conversas, bate-papos, de lives. Quero vários convidados, eu vou fazer uma agenda e vou divulgar a agenda para maio, que eu acredito que eu vou conseguir fechar várias lives. A primeira delas é com a doutora pastora Sheila Regina, presidente do projeto social Cuidar Sim, Excluir Não. E vamos conversar sobre vários temas, questão da atualidade, desta pandemia, distanciamento social, a questão dos profissionais da saúde, a questão do preconceito que muitas pessoas estão sofrendo, médicos ou pessoas da área da saúde, por terem contato com as pessoas contaminadas, são discriminadas por muito, excluídas. E pessoas que pegam o vírus e mesmo quando se curam, continuam sendo tratadas como aquele leproso que todos queriam manter distante. Isso é uma triste realidade. Vamos falar sobre várias questões. Vamos falar sobre empatia, resiliência. Então, essas transformações sociais que estão acontecendo e vão acontecer muitas ainda no mundo. Então, contamos com você para participar desse bate-papo. Vamos conversar, vamos bater papo, trazer informação, no caso dos profissionais de diversas áreas, reflexão, vamos trocar ideia e também contamos com a participação daqueles que estiverem assistindo, com perguntas, com intervenções. O intuito não é ensinar nada a ninguém, nem pregar uma verdade, nem defender um posicionamento único e exclusivo, mas é trocar ideia sim, com a mente aberta, buscando o diálogo, o entendimento e o principal, respeitando ao próximo e procurando acolher, procurando demonstrar na prática aquilo que muitos apenas pregam, que é não ter aquele que pensa diferente de você como adversário, inimigo. Então, contamos com vocês, conto com vocês. E sou cheio de falhas, sou uma pessoa imperfeita, eu nunca procurei agradar a todos, tenho minha personalidade, sempre procuro melhorar e acertar, mas continuarei sendo falho porque eu sou humano. O que eu procuro é reconhecer meus erros, procuro manter a humildade. Embora isso seja muito difícil, admitir as nossas falhas, erros, fracassos, imperfeições, pecados, tudo isso é muito difícil, mas é o que eu procuro fazer. E esse exercício me ajuda a não julgar, não condenar o próximo. Eu procuro olhar para mim mesmo. E como eu reconheço em mim muitas imperfeições, isso me ajuda a não julgar, a não condenar ao outro. Embora às vezes num debate eu possa me exaltar no sentido do temperamento, mas não significa que dentro de mim existe mágoa, ódio, raiva ou qualquer outro tipo de coisa. É apenas uma indignação natural em alguns momentos. Porque eu acredito nas coisas, eu defendo as minhas ideias com verdade, com sinceridade e transparência acima de tudo. Jamais por interesses pessoais, egoístas. Então é isso. Eu reconheço que eu falo bastante. Quando eu posso, falo muito. Mas eu procuro sempre ter cuidado para não falar demais. Falar demais significa falar o que não presta, falar o que é jogado fora, falar o que não serve para nada, falar o que é descartável. Agradeço pela atenção de vocês. Um abraço. Fiquem com Deus e se cuidem.